tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Cidadão Celestial. Esse canal que foi criado para estudo bíblico e também, eventualmente, para nós meditarmos e conversarmos acerca de alguns assuntos de relevância, alguns assuntos importantes. Eu decidi trazer um assunto essa semana de grande repercussão nacional, que foi o falecimento, infelizmente, do ator humorista Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo ficou internado durante muitos dias em decorrência de complicações do coronavírus. Causou aí uma corrente de oração, de torcida aí pela recuperação dele. Felizmente, apesar de muita torcida, de muita oração, para que ele pudesse recuperar, ele veio a falecer. Muito jovem, uma pessoa saudável, cheio de vida, é mais uma vítima, acabou se tornando também um símbolo da luta contra o coronavírus. Você vê que ele lutou muito durante muitos dias, teve ali altos e baixos na sua evolução clínica, mas infelizmente acabou falecendo, e isso causou uma comoção muito grande, causou uma tristeza muito grande em todas as pessoas, que torciam aí pela sua pronta recuperação. Mas o detalhe é que durante o período de internação do Paulo Gustavo, me parece que teve um pastor que lançou nas redes sociais aí dizendo que seria um absurdo os cristãos orarem pela recuperação de Paulo Gustavo, porque circulou um vídeo nas redes sociais de Paulo Gustavo encenando ali, fazendo uma cena em que ele faz uma piada com a Bíblia e também com Jesus. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada aí e depois a gente vai comentar um pouco a respeito disso. Quem escreveu, não existe igreja, não. Quem escreveu essa Bíblia está desatualizado isso. Se Deus fosse vivo, se Jesus Cristo fosse vivo hoje, estava no show de Pablo Vittar. Bom, você viu aí então o vídeo, ele fala que a Bíblia estaria desatualizada, e que Jesus, se estivesse aqui, ele estaria num show do Pablo Vittar. Ou seja, fazendo piada, com a Bíblia e também com o nome de Jesus. E aí então, esse pastor fez aí um comentário infeliz, e que gerou também uma grande repercussão nas redes sociais, enfim. Mas o detalhe é que, assim, obviamente que aqui eu não vou defender o ponto de vista do pastor, Eu acredito que o que ele fez, a colocação que ele fez, não foi legal. Eu acredito que uma pessoa lutando pela vida merece sim todo o nosso apoio, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, as nossas orações, para que essa pessoa se recupere, para que essa pessoa restabeleça a sua saúde, independente de quem seja essa pessoa. Esse vírus é um vírus que infelizmente tem acometido muitas pessoas. A gente, como ser humano, a gente sentimos empatia, pelas pessoas. A gente quer que as pessoas se recuperem, não fiquem doentes. E com Paulo Gustavo não foi diferente. Por outro lado também, nós precisamos entender, de um tempo para cá, existe uma onda por parte de alguns humoristas, de alguns atores, enfim, principalmente esse tipo de humor stand-up, que eu, pelo menos pelo meu entendimento, esse tipo de humor ele é mais recente, um humor onde a pessoa vai lá na frente, num palco, com um microfone, faz uma performance ali, vai falando sobre uma série de assuntos, e é meio que um humor meio que não tem limite, Os caras falam sobre qualquer coisa, fazem piada de tudo, e isso envolve muitas vezes temas delicados como a religião, por exemplo. Aquilo que é sagrado, A religião é algo para milhares, milhões de pessoas, uma coisa muito sagrada. Então, esse tipo de piada, esse tipo de deboche, de você ridicularizar a Bíblia, de você ridicularizar os cristãos, o nome de Jesus, o nome de Deus, é uma coisa que ultimamente vem tomando forma, nas diversas peças humorísticas. A gente vem percebendo isso em programas, em filmes, essas apresentações de stand-up. Isso realmente é uma coisa que a gente vem percebendo já ao longo de algum tempo. O Paulo Gustavo, ele é
a linha humorística dele, a escola de humor dele é mais ou menos nesse sentido. É muito próximo de um outro humorista, que é o Fábio Porchat, que faz parte de um grupo chamado Porta dos Fundos, e que nos últimos anos, próximo ali ao fim do ano, eles fazem um especial de final de ano, voltado para o Natal, para zombar mesmo, para fazer assim, zombaria com os cristãos, né? Com Jesus, dizendo que Jesus é gay, enfim. Não me dei ao trabalho de assistir esse tipo de material, porque eu acredito que é de um extremo mau gosto, de um péssimo mau gosto. Especial do Porta dos Fundos, aí do Fábio Porchat, né, da turma dele, dizendo o seguinte: o especial de Natal do Porta dos Fundos, intitulado A Primeira Tentação de Cristo, é disponível na Netflix, vem causando a ira de grupos religiosos e conservadores ao mostrar uma visão diferente, mundana e descontraída de personagens e passagens bíblicos. Vem dizendo que Fábio Porchat, que escreveu o roteiro do especial e há anos defende a abordagem do grupo em relação a temas religiosos, ironizou as críticas. Sua conta do Twitter, né, recebeu uma avalanche de críticas aí, enfim, e afirmou que se resolverá com Deus. Então, esse especial do Porta dos Fundos, ele tem como título A Primeira Tentação de Cristo, e apresenta ali Jesus Cristo levando me parece que um convidado ali para ser apresentado para sua família, que seria o seu namorado. Então a gente vê que esse tipo de humor, ele, né, que zomba de Deus, que zomba dos cristãos, que zomba de Jesus, que zomba da Bíblia. As pessoas dizem que nós vivemos numa democracia, né, um país laico, ou seja, não tem religião oficial, e nós desfrutamos da liberdade de expressão. Então, ou seja, eles utilizam isso como algo assim para ter a liberdade, né, para poder falar sobre esses temas sem nenhum limite, sem nenhum freio, né? E obviamente que a liberdade de expressão é algo maravilhoso, né? A democracia é algo maravilhoso. Não fosse por isso, eu não estaria aqui com o nosso canal no YouTube falando sobre esse assunto, e muitas outras pessoas também têm essa liberdade. Só que eu penso que a liberdade ela precisa ser usada com responsabilidade. O fato de eu ter liberdade de expressão, isso não me dá o direito de ficar zombando da religião dos outros. Lógico, não estou aqui defendendo uma ideia de que o Paulo Gustavo, por exemplo, ficou doente por um castigo de Deus. Eu não acredito nisso. Quero deixar isso bastante claro. Paulo Gustavo, ele ficou doente, assim como várias outras pessoas cristãs, infelizmente, que vieram a ficar doentes e morreram por conta do coronavírus. Foi uma fatalidade. Mas, por outro lado, a gente não pode também, eu pelo menos, não posso deixar de vir aqui falar para vocês que nós não devemos minimizar esse tipo de comportamento, esse tipo de humor, um humor ácido, que zomba da religião, que zomba do nome de Deus, né? Que não tem o respeito pelo sagrado, porque o nome de Deus é algo muito sagrado. Você veja que a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos diz no livro de Gálatas, eu vou ler um texto aqui para vocês, que está lá em Gálatas, no capítulo 6, verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. E ele conclui, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O texto bíblico, ele está dizendo que de Deus não se zomba. Essas pessoas que fazem zombaria com o nome de Deus, a Bíblia está dizendo, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, é claro que nós não podemos, a gente tem que evitar os extremos, né? Nós não podemos atribuir a doença, a morte do Paulo Gustavo a um castigo de Deus. Não é assim que Deus age. Por outro lado, nós também não podemos desprezar esse tipo de ataque, de zombaria à Bíblia, à palavra de Deus, ao nome de Deus, e achar que isso vai passar por alto. Porque não vai. Não vai. As pessoas hoje em dia parece que têm receio de falar disso, né? De que Deus ele é amor, ele é misericórdia, mas ele também é justiça. E o nome de Deus é uma coisa muito sagrada. Nós não podemos
usar o santo nome de Deus em vão. Isso é mandamento. Se você pegar a sua Bíblia e for lá para o livro de Êxodo, no capítulo 20, você vai ver ali que Deus, ao falar, né, ao dar os mandamentos para o povo de Israel, e consequentemente para nós também, lá em Êxodo 20, verso 7, ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E ele diz: porque o Senhor não terá por inocente. Falando que aqueles que usarem o seu nome, o seu santo nome em vão, ele não tomará por inocente. Então nós não podemos ter, né, receio, já que as pessoas que fazem esse tipo de humor, elas não têm receio de ir lá e ficar fazendo piada com o nome de Jesus, ficar fazendo piada com o nome de Deus. E nós, né, como cristãos, também não podemos ter receio de falar com amor, claro, falar com amor para essas pessoas. E o nome de Deus, ele é sagrado, não pode ser tomado em vão, porque Deus não vai considerar ninguém inocente, as pessoas que zombam do seu nome. Eu já vi algumas pessoas falarem assim, talvez você já tenha até ouvido essa frase também: Deus não precisa de defensores, né, e sim de testemunhas. Quando você vê uma pessoa zombando do nome de Deus, fazendo piada com o nome de Jesus, você não vai fazer nada, não vai falar nada? Se alguém fala mal de uma pessoa que você gosta, você fica quieto? Eu não consigo, eu me incomodo profundamente quando eu vejo alguém falando mal de Deus, né, usando o nome de Deus em vão. Acho que eu sou pecador, por mais que a gente tente levar uma vida de santidade diante de Deus, em alguns momentos a gente acaba fazendo isso também, mas não dessa forma, tão escrachada, irreverente, como esses humoristas fazem, e isso precisa ser dito. Um outro texto que eu gosto bastante, que está lá no livro de Salmos, no capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo está dizendo aqui que nós devemos evitar. Hoje em dia, tem muitos cristãos que se sentam na frente de uma televisão para assistir esse tipo de conteúdo. Você está sentando na roda dos escarnecedores. Então nós, como cristãos, devemos evitar esse tipo de conteúdo que faz zombaria com o nome de Deus, que não tem o menor respeito pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, que zombam da Bíblia, que zombam da criação de Deus, né? Dizem que Deus não é criador porcaria nenhuma, tiram de contexto a Bíblia, falam que a Bíblia é uma alegoria, a história da carochinha. A gente está lá dando audiência para esse tipo de coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e evitar realmente esse tipo de conteúdo. Um outro exemplo também, seguindo nessa mesma linha, não sei se vocês vão se lembrar, no ano de 2015, ocorreu um ataque terrorista em Paris, na capital da França, na redação de um jornal chamado Charlie Hebdo, ano 2015, não sei se vocês vão se recordar. Esse ataque, ele foi um atentado, ocorreu no dia 7 de janeiro de 2015, foi um atentado terrorista que atingiu o jornal satírico francês Charlie Hebdo, em Paris, resultando em 12 pessoas mortas e 5 feridas gravemente. Esse jornal, claro que mais uma vez aqui, eu condeno veementemente esse tipo de ataque, né? Eu acho que esses atentados terroristas, infelizmente, eles acabam deturpando a religião. As pessoas dizem que matam em nome de Deus para defender, né, defender ali a honra de Deus, mas não é dessa forma que a gente defende a honra de Deus, com armas. Nós podemos sim defender, mas sempre no campo das ideias e nunca atingindo as pessoas, fazendo mal para as pessoas, ofendendo as pessoas, sempre no campo das ideias. E o que esses terroristas fizeram? Eles foram até lá e acabaram lamentavelmente matando 12 pessoas na redação desse jornal. E por que qual foi a motivação para eles fazerem isso? Esse jornal, por ser um jornal satírico, vira e mexe eles estavam ali fazendo sátiras, fazendo piada da religião muçulmana, fazendo piada com Maomé, que é um profeta sagrado da religião do Oriente Médio. E não é só isso, eles fazem piada também com os cristãos. Dá uma olhada nessa charge
essa charge que eles fizeram, zombando do nome de Deus. Dá uma olhada aí. Então, quando houve esse atentado, eu acompanhei bastante na mídia na época, nos jornais, os principais jornais, na grande imprensa, né? Lógico, todo mundo consternado, triste pelo que aconteceu, revoltados, né, pelo que aconteceu, e com razão, porque um ataque brutal desse não dá chance de defesa para as pessoas. Mas eu não vi ninguém falar também do outro lado, fazendo uma piada muito pesada, o menor respeito para com Deus, para com os cristãos. Então, mais uma vez eu volto, né, a falar aquilo que eu disse há pouco, que nós devemos evitar os extremos, mas também não podemos deixar de condenar esse tipo de atitude. E aí uma outra coisa que a gente pode até parar para refletir. A Bíblia ela é bastante clara ao dizer, né, aquilo que o homem colhe, aquilo que o homem planta, ele vai ceifar, ele vai colher. Foi o texto que nós lemos lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Será que se esse jornal não fizesse esse tipo de piada de cunho religioso e assim de uma forma tão escrachada, sabe, com uma falta de respeito tão grande, será que esses jornalistas estariam vivos ainda? Eu sei que isso que eu estou falando aqui pode até chocar algumas pessoas. Nossa, não está, né, fazendo uma conjectura, enfim, ou até mesmo dizendo que os caras eles foram culpados pela sua morte. Não estou falando isso. Só que é óbvio que o que aconteceu, o que motivou aqueles terroristas a irem até lá e causar esse tipo de atentado, foram justamente essas piadas maldosas, infames contra a religião deles. Os cristãos, por serem pacíficos, não fariam esse tipo de coisa. Não ser alguém mais fundamentalista, enfim, mas dificilmente você vê cristãos fazendo um atentado terrorista. Eu acho que não existe, na verdade. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Precisamos entender de que o nome de Deus ele é sagrado. A palavra de Deus é sagrada. Nós precisamos tomar muito cuidado para não ficarmos dando audiência para esse tipo de conteúdo infeliz, que não tem o menor respeito pelo nome de Deus. E temos que falar com carinho para as pessoas, com amor, de que o nome de Deus, com Deus realmente não se pode brincar. As pessoas estão perdendo o senso do sagrado, estão perdendo a reverência. Engraçado que quando alguém vai delimitar ali o perfil de um humorista, uma coisa que ele sempre fala, como que o cidadão era irreverente, né? E irreverente é justamente o contrário de reverente. Uma pessoa que não tem respeito, muitas vezes, com algo tão sagrado, como é o nome de Deus e a palavra de Deus. Deus, ele é um Deus santo. O nome de Deus, ele é impronunciável. Ninguém sabe o nome de Deus. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado, né, ao não tomar o nome de Deus em vão. Eu quero encerrar falando de um texto que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, que ali contém as 3 mensagens angélicas, né? E a primeira mensagem angélica diz assim: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Sabe que esse texto aqui, ele está dizendo que nós devemos pregar o evangelho eterno para as pessoas, porque é chegado a hora do seu juízo. Queridos, Deus, ele é amor, ele é misericórdia. A base do trono, né, de Deus é misericórdia e também juízo. Então nós temos que pregar sim de um Deus de amor, de um Jesus que cura, de um Jesus que só quer o nosso bem. Mas devemos pregar também, alertar as pessoas quanto à realidade do juízo. Haverá um juízo, haverá um julgamento.
Nós teremos que prestar contas daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, das nossas ações, até dos nossos pensamentos. A Bíblia ela diz isso, que nós daremos conta até dos nossos pensamentos, que dirá das nossas palavras, das nossas ações. E tudo isso, Deus com amor Ele nos fala. Nós devemos nos atentar para o seu juízo, porque Deus, quando Ele julga, Ele não quer condenar você, nem ninguém. Ele quer, pelo contrário, Ele quer te absolver. Imagina você cometer um crime e você ser julgado por um juiz que quer te absolver. Mas para isso você precisa se arrepender, para que você tenha, né, a sua sentença, para que você seja declarado inocente, você precisa se arrepender, aceitar o sacrifício de Jesus, para que você possa ser absolvido nesse julgamento. E é essa mensagem que nós precisamos passar para as pessoas. Quando a gente vê alguém como Paulo Gustavo, por exemplo, né, que a gente está utilizando aqui o exemplo de uma figura pública, muito carismática, muito querido por muitas pessoas, devemos sim orar por ele, devemos, né, torcer para que ele se recupere. A gente tem tem alguns outros exemplos aí de pessoas que estão doentes, pessoas públicas ou não, independente de quem quer que seja, temos sim que orar e pedir a misericórdia de Deus. Não deixemos de lado também, né, de pregar essa mensagem que está em Apocalipse, no capítulo 14, versos 6 e 7. Pregar o Evangelho eterno e falar para as pessoas que haverá um juízo e que as pessoas precisam se arrepender. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, te proteja e te dê uma boa semana, em nome de Jesus. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus.